Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado Miguel Pavão, é bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. Miguel, muito bom dia, bem-vindo à Rádio Observador. Bom dia. Está preparado para as 5 perguntas que temos na comissão de inquérito? Não sei se estou preparado. Se não estiver preparado, nós temos algumas hipóteses para cada pergunta. 5 pontos valem as respostas certas, 2 pontos se for com a nossa ajuda. Vamos começar com a Carla Jorge de Carvalho. Vamos, Miguel Pavão, para uma pergunta fácil. Quantos dentes tinha um homem neandertal adulto? Bom, se fosse a idade até acho que era pior, se me perguntasse. Eu diria que ele tinha 32 dentes. Teoricamente nós temos menos dentes do que os homens neandertal. Antropologicamente, mastigamos alimentação nutricionalmente, comidas menos duras. Sim, cozinhadas. E por isso vamos precisar de ter menos dentes. Por isso, a tendência de ter menos dentes, talvez daqui a uns milénios para a frente, vamos ter só meia dúzia de dentes. Por isso eu diria que são 32 dentes. E diz muito bem, com muita convicção, e a falar também já no futuro, é isto mesmo. Meia dúzia de dentes, isso é preocupante daqui a uns tempos. Há pessoas que... Claro. Não, sim, claro. Isso é claro. Sim, Então mas... vamos ter um polegar mais desenvolvido por causa dos telemóveis. Exatamente. Eu não sei se nós vamos tocar no assunto da falta de dentição dos portugueses. Porque nós sabemos que há 6 milhões de portugueses com falta de dentes. Mas isso não é um bom sinal do ponto de vista de evolução. Claro. Agora, se ouvem depois os políticos estas declarações minhas, vão dizer, não se preocupe que isto no futuro ainda vai melhorar. Pois, mas para já é um problema e chegaremos a falar sobre isso, mas agora ainda não é sobre a falta de dentes, mas sobre a falta de médicos dentistas no SNS. Eles também, porque é que continuam como o Neandertal em vias de extinção? Bom, atenção que o Neandertal existiu e há provas disso. E a medicina dentária durante muito tempo não existiu no SNS. Agora existe, mas era residual. Era residual. Havia, por assim dizer, uns resquícios de médicos dentistas desde o início do SNS, mas nunca foram devidamente integrados no SNS. E, historicamente, todos nós sabemos que a medicina dentária foi sempre o parente pobre da medicina. Mas hoje temos evidências de que apostar e investir em medicina dentária traz muitas externalidades e muitos ganhos na saúde. Ou seja, nós temos 23 tipos de doenças que estão relacionadas com as doenças orais. E temos 5 tipos de cancro relacionados com a saúde oral também. Por isso, investir na saúde oral não é só naquilo que é confinado à cavidade oral, à boca e aos dentes. É muito mais do que isso. É, por exemplo, nos doentes diabéticos, reduzir a carga de diabetes e controlá-la melhor. É, nos doentes cardiovasculares, reduzir o risco para as doenças cardiovasculares, que são doenças que têm um peso brutal na sustentabilidade do SNS. E já vamos falar sobre todas... Temos uma pergunta sobre isso mais à frente, mas ainda sobre o SNS. É provável que nos próximos anos as coisas mudem, que haja um investimento por parte do Estado, em particular no que se relaciona com o SNS na medicina dentária. Sim, nós temos em Portugal 13.500 médicos dentistas ativos. Só para terem uma noção, 150 estão no SNS ou podem estar no SNS. Estamos a falar de 1,6% dos médicos dentistas. É muito pouco, é residual, mas é um primeiro passo muito importante. Por isso, prospectivamente, e aquilo que a Organização Mundial da Saúde nunca teve uma estratégia para a saúde oral, tem agora até 2030, indica e recomenda que os Estados-membros, e Portugal assinou essa declaração, de que devem integrar médicos dentistas nos cuidados de saúde primários e alguma vertente hospitalar. Por isso, nesse sentido, a resposta é sim. Nós vamos ter que mudar esse panorama. No ponto de vista daquilo que foi a formação congénita do SNS, houve aqui um erro de concepção. E os direitos consagrados na Constituição também não estavam plenamente consagrados sem alocarmos e integrarmos a saúde oral. Diz que deve mudar e o SNS deve ter mais médicos dentistas, mas vê caminho a acontecer nesse sentido? Está a falar
falar desses 150 profissionais. É muito pouco. É muito pouco. Há mais dentistas portugueses no Reino Unido do que no SNS português. Indiscutivelmente. Isso nem vale a pena comparar. É indiscutível. Claro que também temos que ver os fenómenos. E os fenómenos da atratividade do espaço europeu não se pode comparar à atratividade do SNS. Esse é um grande desafio e acho que é preciso que as políticas de saúde e as políticas para o país, a que tal visão reformista que tanto se fala das reformas, tem que ser uma visão por gerações, a largo prazo. Eu não vou dizer se é 10, se é 20, mas geracionalmente é muito importante. E o desenho das profissões também é muito importante. Agora, a atratividade para o SNS é muito difícil. E a carreira da medicina dentária, que ficou agora consagrada via Assembleia da República a semana passada, faz hoje ou fará amanhã 15 dias, é um passo determinante e histórico. Agora falta operacionalizá-la. Mas estamos a falar de umas primeiras sementes que já deviam ter sido dadas há muitos anos. E aquilo que era o objetivo feito por o ministro Adalberto Campos Fernandes e secretário de Estado Fernando Araújo em colocar 280 médicos dentistas até 2020 não foi conseguido. É preciso dizê-lo. Claro que depois veio uma pandemia e atrasou todo o processo. Depois veio um PRR que ficou em algumas medidas para complementar e conseguir alcançar. Depois vieram a reforma das ARS para as ULS. E a medicina dentária foi ficando sempre para trás. E os médicos dentistas estão interessados em ir para o SNS? Porque parece que a diferença de condições é muito, se calhar até mais, existe um fosso nessas condições, se calhar maior do que existe até noutras especialidades. Claro que sim, e a pergunta é muito, muito pertinente, atendendo a que muitos médicos abandonam o SNS para o setor privado. Nós temos uma realidade da medicina dentária em que temos um excesso de formação profissional de médicos dentistas. Temos um excesso de profissionais. Só para terem uma noção, temos um médico dentista para 768 habitantes. Aqui a nossa vizinha Espanha, que também não é um excelente exemplo, tem um médico dentista para 1050 habitantes. Mas no espaço europeu a média é de um médico dentista para 1300. A média, por assim dizer. Isto para dizer o seguinte, que os médicos dentistas, contrariamente ao que parece, também através de um excesso de oferta, e tenho encontrado isso nas ULS, estive na ULS de Alto Douro e Trás-os-Montes na segunda-feira, e foi medido pela Presidente do Conselho de Administração em Vila Real, dizer, olha, Sr. Bastonário, contrariamente ao que pensávamos, os nossos 15 médicos dentistas não houve dificuldade de os integrar. Ou seja, não houve dificuldade em encontrar profissionais. E, especificamente até em Montalegre, onde estive, a colega abandonou uma oportunidade de estar em Braga ou até do mercado internacional, a nível europeu, e optou por uma realidade muito diferente. E por isso, essa necessidade dos médicos dentistas poderem fixar-se ao terreno, sob o meu ponto de vista, também tem outros ganhos. Tem ganhos do ponto de vista daquilo que é a coesão territorial, trazem externalidades da economia, do ponto de vista da alocação das famílias. Porque estamos a falar de um capital muito jovem. Estamos a falar de jovens médicos dentistas com idades inferiores a 30 anos. E até porque come-se bem melhor em Montalegre do que no Reino Unido, por exemplo. Vamos avançar para... Isso eu também não tenho dúvidas. Para a segunda pergunta, esta ainda relacionada com o SNS, e a pergunta é, em que ano foi criado o SNS? Ora bem, isso é uma pergunta. Para aquelas isto é para os 5 pontos. Para o queijo. Ora bem, isto o António Arnaud quase que me matava se eu não soubesse isso. Eu diria que o SNS não é vou perguntar o dia. Pois, mas eu também não vou acertar, porque eu tenho uma noção temporal. Ou é de 76 ou é de 78. E do SNS tem que ser... Eu, se fosse assim, pedia a hipótese ao Bruno Vieira Amaral, pelo que me está a dizer. Então, peraí, é mesmo logo em 75. Então, vamos pedir então aqui ajudas. Então vamos lá. Do público. Então, uma coisa é sonhar, outra coisa é concretizar. 1976, 1978 ou 1979? Vamos para o 79? Vamos bem. Ganhou 2 pontos. Sabe porquê? Porque eu ainda estava para nascer, porque eu nasci em 80 e recordo-me já de queixar-me que não havia médicos dentistas. Mas acertou nos neandertais, que são um bocadinho mais antigos. Mais antigos, sim. Mas no fundo todos nós sabemos dos nossos avós e dos nossos bisavós. Miguel Pavão, aquilo que temos estado a falar em relação à medicina dentária no SNS é o que explica que a saúde oral e os cuidados com a saúde oral ainda sejam vistos como quase um luxo. Sim, contrariamente é um preconceito. É visto como um luxo, como uma... Às vezes quase como estético e não de saúde também. Até mais do que isso. Como estético tem sido mais recentemente, mas ainda há pessoas que o veem como um luxo pertencendo só a uma classe, a uma questão quase elitista. A verdade é que o acesso e a dificuldade de acesso condicionou isso. Ainda hoje, um dos grandes condicionantes para o acesso é a capacidade económica que as pessoas têm.
E nesse sentido, parece-me que um Serviço Nacional de Saúde, um sistema que é pensado, tem que ter essa universalidade e equidade no acesso. Isso não foi conseguido nos cuidados de medicina dentária. Eu acho que vai trazer uma injustiça muito grande relativamente ao SNS. Sabe, eu tenho muitos colegas que me perguntam que a partir de agora, havendo no SNS, o setor privado vai definhar. Não é verdade. Nós temos uma percentagem muito elevada da população que infelizmente ainda tem indicadores de pobreza muito elevados. Estamos a falar de 20%. E isso é algo que governo atrás de governo nos deve envergonhar. E que está distante dos consultórios de medicina dentária. E não há respostas. Não há respostas. O setor privado distancia-se porque há uma capacidade de investimento individual. O setor público não tem as respostas. E o setor social respostas também não as tem. E nesse sentido, eu diria que há aqui duas dimensões do setor público, onde o SNS é uma vertente, ainda muito incipiente, mas que vai dar maior acessibilidade, e acredito muito nela, mas também o setor social. Eu julgo que as misericórdias, que têm aqui uma resposta já muito bem alicerçada no território nacional, e algumas ONGs, poderiam e deveriam ser, diria, potenciadas e empoderadas para estas respostas. Não há uma questão à cabeça que distingue os médicos dentistas dos outros, que é o investimento necessário para montar um consultório? Claro que sim. Quanto é que é preciso para montar um consultório? Nós estamos a falar que esses valores aumentaram nas últimas décadas, por um conjunto de burocracias que estão associadas a pagamento de taxas, a pagamento de licenças, a obrigatoriedades que não estavam previstas há 15 a 20 anos atrás. E esse avançamento da burocracia tem sido cada vez maior. Taxas de licenciamento camarário, de autoridades ambientais. Também convosco? Se eu lhe contasse, não temos tempo, mas se eu lhe contasse o drama com a Agência Portuguesa do Ambiente que eu lidei assim que cheguei à Ordem dos Médicos Dentistas, um consultório sobre a radiologia. Ainda hoje não está completamente definido, mas foi desconstruído. Só para ter assim uma noção, lá em casa, as coimas aos médicos dentistas estavam num intervalo de 5.000 euros a 5 milhões de euros. E quando havia autos que davam essa orientação a muitos médicos dentistas, coimas de 50.000 euros, os médicos dentistas vinham ter comigo: Sr. Bastonário, mas isto é para eu fechar portas. Obviamente que se criou aqui um drama. Porquê? Sem razão, porque tem equipamento de radiologia lá dentro. Porque tem equipamento de radiologia que estava, sob o meu ponto de vista, mal orientado relativamente ao nível de emissão de radiação. Estávamos a comparar quase com o centro de Chernobyl. No fundo era isso. A verdade é que isto já foi decomposto, mas ainda está por definir um conjunto dessas portarias. Estamos à espera que venham a ser definidas. Mas, às vezes, não havendo definição, olha, fica-se assim num limbo. Mas para lá da burocracia, quanto é que custa montar hoje um gabinete? Porque quem vai ao dentista sabe que é tecnologia e tecnologia e inovação recente por todo lado. Quanto é que custa hoje em dia montar um gabinete? Nós estamos a falar num montante mínimo de instalação, estou a falar de instalação, que ultrapassa os 100.000 euros. Por isso inclui aquelas televisões que põem no teto, que são espetaculares. Eu estou a falar dos mais básico possível, e obviamente que isto depois tem aqui muitas variáveis. Se falarmos nas áreas metropolitanas, Porto e Lisboa, ou do interior do país, onde os preços de compra de um espaço ou de aluguer de um espaço, nada tem a ver. Agora, há aqui uma questão muito importante, que é os cerca de 6.000 consultórios de medicina dentária estão ao dispor do país e poderiam ser também potenciadas numa rede de parceria pública ou privada. Já acontece um bocadinho com o cheque médico dentista. Que é para o Estado não ter que investir também nesse equipamento. O Estado não teria que investir. E há aqui depois uma outra dimensão. Os médicos dentistas estão a fazer um trabalho de saúde pública que também, sob o meu ponto de vista, não tem sido potenciado. Há inúmeros exemplos a nível europeu onde o médico dentista tem um papel preponderante naquilo que é a alteração dos comportamentos das pessoas. A educação para a saúde. Educação para a saúde. Nós, por exemplo, estamos numa posição muito privilegiada para a consulta da cessação tabágica ou de aspectos onde nós identificamos das pessoas estarem com alteração do nível dos seus hemogramas, se estão mais magras, e temos um acompanhamento que damos alertas às pessoas. Tudo isto poderia ser potenciado. Só para lhe dar um exemplo, sem entrar muito aqui no rigor científico, os ateromas, que são um adensamento das artérias jugulares, são identificadas numa ortopantomografia. E isso é o quê? É uma radiografia? É uma radiografia panorâmica que apanha normalmente cabeça e pescoço, e esses ateromas podem ser visíveis. O médico dentista pode identificar uma situação que pode levar a emergências ou até e pode alertar o médico de família. Se o funcionamento em rede fosse mais potenciado. Eu poderia
estar aqui o dia inteiro a dar exemplos. Não O temos problema esse é que tempo. não dá. O que eu acho é que Não temos esse nós temos aqui um recurso muito útil, que são médicos dentistas, são os únicos que podem prescrever, são os únicos, a parte dos médicos, são os únicos que têm capacidade instalada e que, sob o meu ponto de vista, não estão potenciados. E aquilo que vai ser a grande solução do SNS, eu digo, mas já alguém eu disse muitas vezes, é, acima de tudo, mudar comportamentos, prevenir e tentar com que as doenças crónicas não sejam só lidadas na fase terminal. Claro, apesar dos cuidados de Tem saúde 7 privados. pontos até agora Primários. e temos de 7 acelerar. pontos, Isso não é Miguel muito Pavão. pouco. Faltam 6 Vamos, perguntas. a terceira questão é esta também para queijinho, se quiser. Desde 2008, quantos cheques de dentista foram emitidos para crianças e jovens até aos 18 anos? Isto parte de um relatório do ano passado da própria Ordem. Agora já estou, como dizia alguém, é preciso fazer as contas. Exato. Ou seja, sabendo que a média anual, o ano passado foram 700 mil emitidos, isto não quer dizer que sejam sido utilizados, porque a taxa de utilização é Certo, cerca de 400 mil, eu diria que desde 2008 vamos ultrapassar quase um número de 3 milhões. Ultrapassamos bem. Ultrapassamos bem. 6 milhões? Quer aqui 3 hipóteses? Isto vai dar 2,5? Vai dar Vai para 2 pontos. Então diga lá. 4 milhões, 7 milhões e meio ou 10 milhões? 7 milhões e meio. É, certíssimo. Mais 2 pontos. 7 milhões e meio emitidos desde 2008, mas atenção, os usados 5 milhões, acima de 5 milhões. Acima de 5 milhões. Ou seja, até há aqui um instrumento de saúde pública, mas depois a população não o utiliza. Porquê? Há aqui uma falta, diria, de interligação de quem emite o cheque dentista, que é o médico de medicina geral e familiar, e de quem depois o operacionaliza. E nesse sentido tem-se dado agora aqui uns passos, espero eu, porque saiu uma portaria no dia 20 de março, que coincidentemente é o Dia Mundial da Saúde Oral, a portaria 123, que vem alterar um bocadinho o modelo de negócio, se lhe posso chamar assim, o modelo de concessão do cheque dentista. Doravante até se vai chamar cheque saúde oral. E a partir de janeiro muda um bocadinho, onde há mais potencialidade de outros profissionais poderem emitir este cheque e desmaterializar também o cheque dentista. Agora, o cheque dentista foi uma ferramenta muito inovadora para a altura. Não nos podemos esquecer que em 2008 criou o primeiro programa informático no SNS e numa ligação com o setor privado, que era o SISO, o Sistema Informático de Saúde Oral. Chamava-se mesmo SISO? Ainda se chama. E agora vem o SISO 2.0, que é a alteração a atualização. Agora é com o implante, não é? Vai ter Os SISOs vão desaparecer também, não é? São dos os que vão primeiros. desaparecer. Vão desaparecer na tal visão antropológica. Mas isto para dizer, vai ter aqui um conjunto de evoluções para englobar outras mais-valias relativamente à área da saúde oral, a tal visão mais global que eu estava aqui a falar do médico dentista, mas eu espero mesmo que ele venha a acontecer. Agora, sob o meu ponto de vista, o programa Cheque Dentista foi um programa que deveria ter sido, aliás, sofreu de um grande problema que nós temos em qualquer área na administração pública, que é não medir o impacto. E não medindo o impacto, nós não sabemos se estamos no caminho certo ou não estamos no caminho certo. Fazer reavaliações é fundamental para aquilo que nós, enquanto marinheiros que fomos como nação, é ajustar as velas. E devíamos ter ajustado as velas relativamente ao cheque dentista em outras fases do campeonato. Por isso, o investimento eu sei que é residual. Nós temos que ter noção que isso são muitos cheques dentistas em número, mas o número de investimento anual não ultrapassa nunca os 16 milhões de euros. O que não é nada para o Serviço Nacional de Saúde e o seu orçamento anual. Por isso, a noção que eu tenho é que o programa Cheque Dentista, sob o meu ponto de vista, cristalizou durante um período de tempo e é preciso agora revitalizá-lo. E tenho muita pena que de governos para governos não exista uma coerência relativamente a isso. E nós, recentemente, naquilo que o nosso Presidente da República, com quem vou estar daqui a pouco tempo, esta manhã, nos disse que há aqui um pacto para a saúde. E nós apresentamos nesse pacto para a saúde uma visão que ultrapassa os governos e, acima de tudo, que exista uma coerência... Uma estabilidade de políticas, claro. De estabilidade de políticas. E isso não tem acontecido. Vamos para mais uma pergunta... Agora, para mais 5 pontos, para lhe perguntarmos em que século viveu, é o século, Joaquim José da Silva Xavier. Calma, conhecido por Tiradentes. Pode ajudar a situar. Eu estava a ver, porque assim, meu filho é Xavier, e eu estava a ver quem era esse Xavier, mas sabe que eu conheci bem esse Xavier, porque estive há muito pouco tempo em Ouro Preto. E Ouro Preto é a terra da grande revolta, onde o Tiradentes, além de tirar os dentes, tirou quase a independência de Portugal. Por isso, ele diria início século XVIII,
Exatamente. Exatamente. Certíssimo. Nasceu em 1746, morreu em 72. Está completamente pacificada aquela relação com os médicos dentistas brasileiros ou de outras nacionalidades? Sim, nós hoje em dia temos uma ótima relação com a medicina dentária, a odontologia do Brasil, beneficiamos dela e também contribuímos para ela. Isto só para dizer o seguinte, há uma ligação cada vez maior entre, por exemplo, as universidades portuguesas e as universidades brasileiras. Claro que nós em Portugal temos 7 universidades e no Brasil tem mais de 600 universidades. E foram muito importantes os médicos dentistas brasileiros para a evolução também da prática em Portugal. Eu diria que nos ajudaram daquilo que foi uma ameaça também a uma regulação à própria profissão. E a Ordem dos Médicos Dentistas nasce com essa necessidade. Repare, o Brasil é realmente um potentado e do ponto de vista da medicina dentária dá cartas a nível mundial, mas tem o melhor e diria que também tem o pior. E eles têm a noção disso. O correspondente da ordem de lá, que é o CFO, Conselho Federal de Odontologia, tem uma noção sobre as virtualidades do Brasil, as virtuosidades do Brasil e aquilo que são as suas fraquezas, as suas debilidades. Por isso, eu diria que o Brasil é exatamente isso. Tanto nos encanta como por vezes nos desencanta. Eu acho que ficamos sempre a ganhar com uma relação com o Brasil. Nós temos excelentes relações, só para lhe dar aqui uma noção. Nós fomos beber muita informação a uma área que falou há pouco, que é da área da estética, onde a harmonização orofacial, aqueles procedimentos faciais estéticos, nós conseguimos, diria, mostrar que a profissão e a medicina dentária tinham um papel preponderante na intervenção desses procedimentos estéticos, da harmonização orofacial, também muito pela experiência do Brasil, que já tem uma especialidade consagrada, a Ordem está a fazer aquilo que é uma competência setorial e por isso até aí nós fomos inspirar-nos no Brasil. Muito bem, Miguel Pavão, julgo que vive no Porto. Vivo sim. Estudou no Porto. Também. Na mesma faculdade onde eu estudei, já percebi que se calhar até temos também amigos em comum. dentista. Mais valia ter sido, quase certeza. É portista já agora? Sou sim. Muito bem. Qual o nome? Estamos em Lisboa, eu tenho que... Não. Peço que disse, não tenho medo aqui. Há muitos aqui está em portistas casa. em Lisboa. Já vão aqui 25 pontos. Miguel, aqui está em casa. O nome do futebolista que em 2009 viu cancelada a sua transferência do Futebol Clube do Porto para o AC Milan por má oclusão dentária. Mau alinhamento da mordida, Porto, mas não é? eu ligo muito pouco a futebol. Mesmo agora na seleção nacional, abstenho-me de fazer comentários. Mas a única coisa que eu ainda tive algum apego e alguma emoção foi com Cabo Verde. É estranho dizer isto, mas foi. Bom, isto para dizer o seguinte, sei que é ele foi muito conhecido pelas questões de má oclusão e a relação das lesões. Agora, eu vou dizer um nome que é ele tem um nome estrangeiro. Está aí, está certo. Pronto, é parecido com o presidente da Guiné-Bissau, mas não é o mesmo, Sissoko. Isto foi lá pelos dentes, não pelo futebol. É verdade. Isto para lhe perguntar, de facto, que a saúde oral tem essa influência muito maior do que achamos de início na nossa saúde global. O caso dos desportistas de alguns anos para cá ficou mais conhecido quando... acho que no Benfica tivemos o caso do Micoli, também foi falado numa série... E mesmo do Renato Sanches falou-se na possibilidade de algumas das lesões terem origem em problemas de estrutura. Sim. O Ronaldo Fenómeno, creio que no Inter de Milão teve o mesmo problema também associado a problemas dentários, mas de facto há outros, há um sem número de questões com a nossa saúde que podem ter origem ou ser tratados ou terem alguma ligação com a saúde oral. Indiscutivelmente. Nós estamos a falar daquilo que é a relação da medicina dentária com a medicina desportiva e com o impacto desportivo, de alto rendimento. Estamos a falar de futebol, mas podemos ir por aí fora. O rugby, os desportistas de alta competição têm realmente uma importância as questões de oclusão, mais relacionados com a ortodontia, de bom encaixe entre os dentes, para perceberem lá em casa. Isto depois tem influência na postura. E há outra dimensão que eu queria falar. A dentição de Cristiano Ronaldo é diferente no início da carreira para a atual. Não é? Exatamente. Apesar de não ter tido problemas do ponto de vista de oclusão, ou seriam menos notórios, só para terem também uma noção que tem a ver com um outro fator de grande preponderância, onde o médico dentista começa a ter um papel numa equipa multidisciplinar, a par com os pneumologistas, por exemplo, que tem a ver com a medicina dentária do sono. E nós sabemos que quem não dorme bem e quem tem problemas, o bruxismo está relacionado com a questão da oclusão e também de disfunções do ponto de vista do sono, distúrbios do sono, onde a medicina dentária tem dispositivos que permitem viabilizar
a melhor respiração durante o período noturno e que faz com que existam grandes vantagens relativamente a isso. Confirmo, sou, exatamente. Sou um exemplo disso. O que eu gostava aqui também de destacar é o papel e a preponderância que os casos mediáticos têm para a evolução das vezes problemas negligenciados. Falou do Sissoko, falará certamente do caso do Cristiano Ronaldo, o que era ele sem ter a imagem dos dentes alinhados e com má imagem estética, mas há inúmeros casos, a nível até das figuras do cinema. Temos um caso conhecido, quer do diastema da Madonna, que é o espaço entre os dentes da Madonna, quer do Tom Cruise, que tem a linha média desviada, e isso leva a que as pessoas tenham uma preponderância sobre as importâncias da saúde oral. E temos um caso também do cinema, que eu esqueço-me do nome do ator, mas que ficou muito conhecido sobre ter um cancro oral. E ele próprio, repare, há um problema que nós temos na medicina dentária. O Michael Douglas? O Michael Douglas, exatamente. O Michael Douglas demonstrou a importância que o cancro oral tem e como é que isso acabou por alterar a vida dele, mas há um problema que eu gostava aqui de destacar. Muito a medicina dentária Miguel. não tem voz, ou seja, alguém que tem um problema a nível da sua dentição, e repare, um jovem com 30 anos e que perde todos os seus dentes, e perde os seus dentes às vezes por uma doença periodontal, uma doença que afeta as gengivas, não, é uma pessoa que não tem uma expressão do ponto de vista da sociedade civil, não há uma associação, não há uma coletividade. Já uma pessoa que tem uma hepatite, um HIV, acaba por ter uma expressão, ou seja, a comunidade não tem culturalmente alguém ou uma entidade para se expressar sobre isso. E nesse sentido eu julgo que a Ordem dos Médicos Dentistas, e agora temos a figura do provedor da Ordem, faz muito esse papel, ser a voz dos problemas e dos doentes, que é fundamental. Nós continuamos a lidar com a medicina dentária e com os problemas da saúde oral como um problema negligenciado. Muito bem, Miguel Pavão foi nosso convidado na Comissão de Inquérito e fez 19 pontos, é bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. Acho que é a nota mais alta que eu tive na minha vida. Nada mal. 19 também é das mais altas que temos dado por cá. Muitos parabéns, obrigado por ter vindo à Muito Comissão de obrigado. Inquérito. Então não vou a setembro, não é? Não vou Não àquela é preciso, época. não foi a fase especial. Não. Obrigado. Obrigado.